Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live incrível sobre psicanálise infantil e utopia com um querido. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou o vídeo, amigo. Que ótimo, né? Só botar óculos, né? Ô, Marcos, já tá lá. Marcos Pipe entrou. Eu vou convidá-lo agora. O Marcos Pipe vai enviar o convite. Basta apenas você aceitá-lo. Vou tentar fazer sem óculos. A minha filha diz assim: ô, Marcos! Ô, meu amor, que saudade! A gente andou se falando horrores esses últimos dias, né? É verdade, é verdade. Tô louco para conhecer pessoalmente, né? Pois é, né? Tipo, amigo virtualmente, por telefone, enfim. Mas a intimidade a gente já tem, né? Por isso que a gente vai se divertir horrores hoje. Marcos, vamos lá. Eu vou começar a te apresentar. Eu ia contar uma historinha antes. A minha Pode contar. A minha filha assim, não faz live de óculos. Imagina ficando velho e tem que botar óculos, né? Vou botar óculos pra te acompanhar aqui. Cansas. Vamos lá. Marcos Pipe é nosso convidado especial para pós em Psicanálise da Clínica e Cultura do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Compõe agora oficialmente o corpo docente do curso. Ele é convidado a convite do Edson Souza, que também é professor da pós, né, que é o psicanalista de Porto Alegre, e que trabalharam juntos, né, numa temática linda acerca da utopia. Acho que depois tu vai poder ter tempo para falar sobre isso, né, Marcos? Uhum. Vou te apresentar agora meu convidado especial de hoje, que amanhã estará aqui comigo. Né? O Marcos, depois ele conta, pessoal, ele quase morreu do coração, porque só assim, eu faço as coisas do dia para noite, né? Então, assim, dia para noite, eu falei, Marcos, vem dar aula presencial. E várias vezes tu me falou, né? Michele, tu vai me fartar daqui a pouquinho. É bem isso aí mesmo. Eu sou uma pessoa intensa e quem me conhece sabe disso. Vamos lá, Marcos Pipe de Medeiros, é psicanalista, graduado em psicologia pela Unijuí, tá em Santa Maria, né? Isso. Mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e doutor em psicologia social institucional pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O doutorado foi orientado pelo Edson, né? Isso, exato. Tem longa experiência docente na graduação e pós-graduação, só há mais de 20 anos, né? Experiência trabalhando com temas relativos à teoria, psicopatologia, clínica psicanalítica nos atravessamentos com a arte e com a cultura, que é o tema da disciplina que vai estar ministrando nesse final de semana na pós em psicanálise da clínica e cultura. Atualmente está na clínica, né, junto à Prévoté. Tu parles français? Oui ou não? Coisinha. Coisinha. Espaço psicanalítico que faz parte do quadro docente dos cursos de pós-graduação em clínica psicanalítica da UBRA de Santa Maria. Uhum. E psicanálise da clínica cultura do Hospital Santa Catarina de Blumenau. Seja muito bem-vindo, Marcos. Eu queria, então, o título da live de hoje é a psicanálise no infantil e a utopia. Sempre, pessoal, em todas as nossas lives, o título e o argumento é feito pelo convidado. Sempre. Uhum. Então eu vou ler o título dado ao Marcos na live de hoje e vou ler o argumento. Situar a dimensão das utopias é sustentar no contemporâneo um pensamento que nasce da nossa própria insuficiência e inacabamento. Uma esperança sempre renovada em nossa capacidade de criar ilhas de papel a partir de nossa relação precária com as palavras, instituindo furos que nos permitam acesso a outros mundos possíveis, capazes de resistir às imensas desertificações da vida cotidiana. Eu não tá de chorar, um troço desse, né, Marcos? Não, é lindo demais, cara. É quase um poema.
para a psicanálise, desde a utopia freudiana, trata-se de renovar seu compromisso ético com o sujeito do desejo em seu caráter polimorfo e infantil. O infantil, em psicanálise, nesse sentido, pode ser pensado por uma aproximação com o universo processual da criação poética e artística, um campo que eu tenho me aventurado, sabe? Uma vez que nos remete a esse momento de origem, entre aspas, a esse umbigo do tempo ou do sonho. Essa indeterminação infantil da origem pede por construções ao mesmo tempo singulares e sociais. Lindo, né? Nos mostra uma função do irreal, campo onde o brincar se apresenta principalmente como potência de criação. Em uma cultura, quando o infantil fica forcluído dos discursos, nossa capacidade utópica se rarefaz, desaparece, no momento em que é quando ficamos à mercê, ou mais à mercê, de ideais totalitários que burocratizam o espaço da vida e colonizam em nós o desejo, o tempo e a esperança. Temática que iremos trabalhar amanhã, presencialmente, num seminário dado pelo Marcos Pepe por mim, intitulado Psicanálise, Infância e Utopia. Marcos, começo então com uma pergunta. Como é que tu chega até o tema da utopia? Né? Eu estou tão emocionada porque, se tu for olhar meu Instagram, Marcos, é o que eu tenho me interrogado cotidianamente. Eu tenho escrito muito sobre isso, a minha tese doutorado toca nisso também, nessa questão da utopia. Mas me fala um pouquinho, assim, o fio condutor que te leva a essa reflexão e de que maneira ela se faz atual e relevante, né, nos dias atuais. Contigo. Seja bem-vindo, querido. Prazer estar contigo hoje. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, agradecer pelo convite aí, a possibilidade da gente conversar. Bom, assim, o tema da utopia, né, na verdade, tem uma história longa. Eu fico pensando que a gente sempre está se detendo, né, no mesmo tema. Né? Eu sempre falo isso, assim, né? Tenho a sensação de que ao longo da minha trajetória a gente está sempre falando da mesma coisa. Né? Esse universo da arte, da poesia, foi algo que me encantou já desde a minha formação de graduação. Né? Pessoal, vou dedurar ele. Ele esteve há 50 anos atrás em Blumenau. Como ator numa peça de teatro cuja mãe era diretora, né? Diretora da peça, né? Ela era orientadora, o diretor era uma... Orientadora, olha só. Mas isso faz tempo. Mas vê, né? Toda essa relação com a arte, com a poesia me acompanha desde sempre. Tá? Eu escrevi sobre poesia e psicanálise na graduação, eu escrevi sobre o trágico no mestrado, tá? E comecei a me aproximar desse universo da infância. Trágico das tragédias. Das tragédias, do trágico cotidiano, né? Eu fiz toda uma interlocução que tinha muito a ver com uma indagação forte que eu tinha em relação à questão da ciência, da psicanálise, do desejo do Freud, né? Que eu chamava de uma vontade de saber do Freud, a ideia de fazer da psicanálise uma ciência, e tudo isso que se infiltrava, né, nesse desejo de ciência como poesia, as referências à literatura, ao trágico. Né? Então eu acabei encontrando com Nietzsche toda uma potência para pensar essa dimensão disso que se infiltrava nessa vontade de ciência do Freud, né? E na busca de algo que eu não sabia muito bem o que era. Bom, eu fui me aproximando depois, já como professor, né, por muito tempo do universo da infância, de preocupações que eram sociais, clínicas mesmo, sabe?
Eu tive a oportunidade de coordenar na universidade onde eu dei aula por muitos anos, na UFN, em Santa Maria. Eu tive a oportunidade de coordenar por alguns anos um pós que chamava Escutas da Infância. Eu criei esse projeto, consegui trazer algumas pessoas, né? E a gente movimentou aí por alguns anos o trabalho nesse pós, e eu fiquei muito tomado, até porque eu dei aula nesse pós, muito tomado por esse universo da infância, né? Que já me indagava desde a clínica, né? E as preocupações inicialmente eram muito ligadas a isso, ao sintoma, ao sofrimento na infância, às implicações sociais da infância, né? Uhum. Algo que eu imagino que a gente vai conseguir discutir, né, e aproximar aí o nosso... Claro, até porque, Marcos, adiantando uma questão importante, que é o infantil do adulto que gerencia o modo discursivo de pensar a infância. Exato, exato. É interessante isso, Michele, porque Freud chega à infância pelo adulto, né? O Freud mesmo não tinha uma clínica, né, da infância. Não, o mais próximo foi o caso do Pequeno Hansa. E mesmo assim ele não se aventurou, né, como analista, né? Ele não acreditava muito na possibilidade de uma clínica da infância, justamente por questões teóricas que depois, as teóricas da clínica posteriores a Freud, né? Sim, mas veja, eu queria marcar uma... eu vou falar uma sucessão. Tudo claro, bem pra ti? Claro, claro. Conversa. É um bate-bola. Tô lembrando aqui de uma passagem importante sobre a histeria, de que Freud, quando se dá conta de que o trauma tinha a ver com uma certa entrada excessiva do adulto na criança, e ele começa a interrogar, não é possível que esse criança adulto foi abusado, no caso as histéricas que eles estudavam. Então lá, 1890, estudo sobre a histeria. Uhum. E é lindo, porque quando Freud se dá conta de que não se tratava de algo... Eu não vou tocar nas implicações disso, isso também tomou uma proporção contrária, de tudo era fantasia, mas quando ele se dá conta da dimensão da fantasia, que é o que vai gerenciar todo o trabalho da psicanálise, de uma realidade que é da ordem da fantasia, da ficção, não da ordem da realidade. Quando ele se dá conta de que era uma fantasia de sedução da menina, né? Quer dizer, isso produz um giro importante na clínica do Freud e na construção da teoria. É isso que dá origem à psicanálise. Tá? Tem essa passagem da cena traumática real ao campo da fantasia, provavelmente a psicanálise teria minguado na sua potência de escuta. Né? Ou seja, se Freud continuasse buscando a realidade factual... Dos fatos, né? Alguma coisa de fundamental da escuta analítica teria se perdido. Né? E é interessante porque esse fator infantil já acompanha, então, justamente essa passagem. É quando ele, né, se dá por conta desse universo ficcional, fantasmático, né, que ao mesmo tempo esse fator infantil aparece, começa a se infiltrar propriamente na escuta freudiana, né? E ele dá muitos termos para isso. Não, mas inclusive na definição que ele dá ao inconsciente. O inconsciente é sexual e infantil. E a gente precisa lembrar que esse sexual é, sobretudo, né, um sexual infantil. Né? Claro. Não só naquilo que a psicanálise colabora em dar um estatuto de reconhecimento à sexualidade da infância, mas também de pensar que esse elemento infantil é cerne do sexual do adulto. Né? Ou seja, alguma coisa de uma experiência perdida, né? De alguma coisa que diz desse estado de precariedade, de origem no humano, né? De onde a fantasia, então, né, a ficção se monta. Tá? Bom, eu fui me aproximando disso, Michele, né? E, obviamente, tinha proximidades já há muito tempo, há muitos anos, com o Edson, né? E muito desejo de poder trabalhar. Ele é um líder, né, Marcos?
O Edson É o cara mais incrível que eu já conheci na minha vida. Falando sério. bom, eu sou obrigado a concordar, porque eu jogo. Eu conheço ele desde a minha graduação, né? Tive essa possibilidade assim de conhecê-lo muito já na minha formação, e durante muitos anos eu tinha Posso desejo de. contar uma coisa? Sabe como é que eu conheci o Edson? Teve um evento em Blumenau sobre migração. E na ocasião eu estava reformando a minha casa e eu tenho uma conversa com ele. E a gente chega no livro do Bachelard, A Poética do Espaço. Quer dizer, o Edson é pura poesia, né? Exato, exato. Te ajuda a dar contorno em muitas coisas da ordem do real. Né? Isso. Bom, daí quando eu fui me aproximando justamente desses interesses, né? Essa questão, bom, né? Da arte, da poesia, né? Acabei encontrando com ele um pouco uma certa tradução, vamos dizer assim, né? De um tema que ele trabalha há muitos anos, que é o tema das utopias, que de alguma forma vem ao encontro de todo um universo de questões que eu estava me colocando e que acabou, bom, de alguma forma... Para quem está assistindo, tem um livro do Edson sobre utopia, né? Tá, pessoal? O Edson Luiz André de Souza, tá? Utopia, tá? Procurem lá. É um livro super bonito. Isso, uma invenção da utopia. Lindíssimo. Bom, nessa aproximação né, é que acabou, bom, indo montando algumas coisas aí, né? Ou seja, em primeiro lugar, a premissa principal era poder pensar se esse fator infantil não era dentro do campo... Marcos, eu gostaria que tu precisasse um pouco mais, porque assim, a gente tem muita gente na live, a gente está com mais de 50 pessoas agora, tá? Precisasse um pouco mais, né? Quando fala em infantil, do que se trata, tá? Certo. Acho que é importante, assim, a gente não entrar no... A Marita fala do lacanês, assim, né? A gente fala e acha que está sendo entendido. Acho que abrir é algo importante. O infantil, para Freud, nunca foi um conceito propriamente. Tá? Era um elemento que Freud passou a reconhecer, tá? E acabou sendo acompanhado de uma série de conceitos. Por exemplo, neurose infantil, teorias sexuais infantis. Tá? Ou seja, esse elemento infantil é, sobretudo, para Freud, essa ideia de que em nós, nos adultos, insiste uma certa dívida, vamos dizer assim, ou uma certa relação na nossa construção, né, com essa origem. E que eu vou te ajudar a nomear, que eu adoro. Insiste um resto da infância. Isso. Não elaborado e que retorna com uma tentativa de inscrição. Exatamente. Oh, que lindo que ficou, hein? Maravilha, porque é justamente isso que pede passagem, né? Isso que insiste, que é fundamental da dimensão da experiência do inconsciente para a psicanálise. Né? Alguma coisa segue em nós, né? Pedindo passagem e relativa a essa origem de uma relação que em todos nós é uma relação precária com as palavras, né? Precária com a possibilidade de se dizer. Você vê que infantil, né? Etimologicamente vem de infância, dá termo de infância, infantil. É aqueles que não falam. Os que não falam. Aqueles que a palavra não teve naquele momento reconhecimento, inclusive jurídico. Perfeito, né? Mas aí toca num outro ponto, Marcos, importantíssimo, né? Porque também quando a gente fala de uma criança, eu ia brincar agora, né? Espero que as fonoaudiólogas não fiquem bravas comigo. Bom, quando a gente fala de crianças, obviamente que a gente está falando de duas dimensões. Um sujeito que é falado no primeiro momento e que precisa ser falado para, a partir daí, poder vir a falar. Sim. Então, quer dizer, a gente toca também nessas duas dimensões, que é nessa dimensão. Me veio, eu não sei se já leu, eu já li várias vezes, e é muito lindo, porque eu sempre esqueço o autor. O livro de infância, mas hoje eu lembrei, Graciliano Ramos. Né, em que, quer dizer,
toca nessas duas dimensões, quer dizer, o que da nossa história não foi falado? E o que da nossa história a gente não conseguiu nomear? A partir do encontro com o outro. O que quer dizer? Acho que tem algo importante, assim, né, para marcar na lógica atual, que a nomeação não é uma do indivíduo, mas é uma composição do encontro com o outro. Eu lembrei desse livro de infância do Graciliano Ramos porque justamente ao encontro dele com o menino negro, quando eles vêm, sabe aquela história de morar em vila, andar de bicicleta? Eu tive uma experiência, andar de bicicleta, andava na rua, jogava bola na rua. Eu via mais na rua do que certamente. Eu passava mais tempo na rua do que dentro de casa. Certamente, não tenho dúvida alguma disso. Tanto que a minha mãe dizia assim, cara, tu parece um cachorro sem dono. Era a fala da minha mãe, porque eu vivia na rua, literalmente, brincando com todo mundo. E aí, eles estão nessa história de circular pelas ruas, e aí tem uma casa que está pegando fogo, e eles veem um corpo de uma negra carbonizada, e ele descreve no livro a sensação dele, os olhos, ele vai descrevendo a cena que ele viu. Né? E o menino negro, veja, né? Era uma negra, não era parente, tal, estava ao lado, ajuda ele a nomear aquela cena. Ou seja, que a nomeação não é algo que vem do sujeito, mas vem algo a partir do outro. Só um adendo disso. Isso é super importante, assim, Michel. E eu me lembro que assim, o infantil acaba trazendo muito dessa dupla dimensão também. Né? Por um lado, é um inominável em nós, alguma coisa que pede inscrição, pede palavra, né? Pede construções ficcionais, construções de criação. Acho que um elemento fundamental para pensar a dimensão da clínica, por exemplo, mas também atesta isso que você fala, que nós somos falados de alguma forma. Tá? Ou seja, o infantil também mostra um certo universo de alienação ao outro, né? Daquilo que nos constitui, das palavras que nos antecipam e das quais a gente precisa se apropriar também. E das não ditas por amor ao outro, por alienação ao outro. Exato. Então, essa dupla dimensão ela funciona o tempo todo em nós. Por um lado, alguma coisa, né, que já atesta essa alienação à linguagem, alguma coisa que nos antecipa, que nos nomeia a partir do outro, e isso de nominável que fica desse encontro. E essa é essencialmente a dimensão utópica. É interessante, eu vou lembrar de um desses conceitos. Não, Marcos, que incrível isso que tu disse. Só vocês escutaram isso. Que pérola isso, que lindo. Isso faz lembrar, por exemplo, tem um texto do Freud que é sobre as teorias sexuais infantis, por exemplo. 1905, mostram muito esse universo. Ou seja, a criança, diante disso que é inominável do encontro com o outro, desse real, desse, né, de dar conta de um sexual do outro, né, aquilo que ela não alcança, não consegue propriamente nomear ou compreender da sua realidade, né, lhe coloca num impulso de ter que produzir teoria, ficção, né, construções que de alguma forma, né, possam dar conta desse indizível dessa experiência, desse encontro. Que é o que vai dar origem ao clássico Construções e Análise, lá na frente. Exatamente. Né? Ou seja, Freud vai sacar que isso também funciona na clínica, né? É o limite da interpretação, né? Aquilo que pede construção, pede elaboração. Né? Então, essa dimensão, né, por exemplo, nas teorias sexuais infantis, né, Freud vai nos dizer, bom, a criança precisa construir, né, ficcionalmente esse encontro, precisa produzir elaboração, né, para esse indizível da sua experiência, e isso é cerne da experiência do adulto. Por exemplo, no que se refere à construção do sexual, por exemplo, somos sempre, de alguma forma, remetidos a essas construções, a essas ficções da origem. Marcos, vamos lá, trazer para os temas atuais. É lindíssimo que está trazendo. Acho que tem um ponto importante, porque, veja,
numa época em que as crianças não estavam, eu não vou me adentrar no assunto, mas que as crianças não estavam tão sob o olhar do adulto, as crianças que de alguma maneira podiam fazer experimentações, inclusive sexuais e infantis. Veja, pessoal, uma coisa é o abuso sexual infantil de um adulto e de uma criança. Quando se tratam de duas crianças, não é da ordem do abuso, é da ordem da experimentação. Acho que é a primeira questão, se marcar isso. Né? E, obviamente, que no bate uma criança, Freud denuncia isso. Né? Quer dizer, mãe, ele me bateu. Quais as famílias que não vivenciaram, né, essa... Né, ele me bateu, portanto, me proteja, portanto, bata nele para provar o seu amor a mim. Né? Eu queria falar dos dias atuais, Marcos, que eu acho que é uma questão importante. A live hoje ela é seriamente importante e mais atual do que nunca. Porque ela é clinicamente atual e é isso que eu queria trazer à cena agora, pública, que é um pouco isso. O que a gente tem percebido? Os interditos sociais, ou isso que leva estruos, misturas elementares do parentesco, vai nomear como a passagem da natureza à cultura, hoje claudica e vai muito mal. Em que sentido que eu estou falando isso, Marcos? Famílias muito incestuosas, orbitando em torno da criança, né? Uma criança muito tomada como objeto de completude dos pais, e, portanto, uma família operando uma certa lógica de fechamento. Que quando não abre espaço para utopia. Eu fiz recentemente um poema que talvez eu acho que ajude a discutir um pouco a questão que eu estou tentando levantar, chamado Vida de Inseto. Eu estou um pouco me fudendo, se poema ruim é bom. O fato é que tem sido a maneira que eu tenho encontrado de colocar em palavras. O áudio está ruim. Qual áudio? O meu está ruim, pessoal? Alguém está falando que o áudio está ruim. Por favor, pessoal, se manifestem. Tá ruim? Tu tá me escutando bem, Marcos? Eu tô escutando bem. Às vezes tem um ruidinho mesmo de fundo que eu não sei do que é, mas para mim tá bem. Tá, vou falar com o microfone aqui. Melhorou, pessoal? Só me ensinar, Daniele. Melhorou aí o som para ti? Pessoal, Marcos, isso, melhorou? Beleza? Então tá, beleza, vamos lá. Tem minha irmã aí, ó, nos comentários. Ai, Clarice! Seja bem-vinda aí. O seu melhorou quando aproximou, beleza, então bora lá. Vamos falar com o aqui, ó. Bem pertinho. Ótimo, então tá. Que bom que vocês avisem, pessoal. Eu não tenho bola de cristal. Quando você fala tem ruído. Putz, vou mudar o fone. Vamos ver se eu tenho um outro sobrevivente de guerra aqui, rapaz. Eu vou falando enquanto eu vou tentar mudar o fone aqui. Tá, beleza. Eu prestei fone pro meu filho, olha o que o fone virou. É o meu fone mais atrapalha que ajuda. Vamos lá. Tá Marcos, então eu vou tirar o fone, pode ser? Tá bem, tá bem. Pra mim fica bem. Aí, pessoal, vocês avisem se melhora ou piora, enquanto isso eu desinoso o fone e vou falando. Tá escutando bem, Marcos? Tô te escutando bem, muito bem. Perfeito. Então eu vou desonosar o outro fone e ver se resolve. Oi, tá ótima live. Marcos, tem uma questão dos dias atuais, bem importante. É essa família que funciona numa ordem da completude e não na ordem da dívida. Como se as famílias, de alguma maneira, achassem que fosse possível fazer uma equação de uma conta, melhorou. Mas a fazer um live sem fone, gente. Juro. Ficou melhor sem fone. Que bom, me livrei desse demônio de fone, porque eu odeio usar fone. Vamos lá. Marcos, o que acontece, né? Quando essa família funcionária da completude, muito promovida pela lógica do que Lacan, no Seminário 23, vai falar do discurso do capitalista, também acaba sendo regida por uma certa lógica discursiva, que faz com que os adultos achem que, de fato,
seria possível um sujeito capaz, que seria possível haver um sujeito sem faltas. Que é o que o Marie-Jean Sorret, no livro O Infantil e Estrutura, não sei se tu conhece esse livro, vai falar de uma certa lógica que passa muito por uma tentativa de colocar sobre a família um imaginário colocado sobre a família de previsibilidade, como se ele usa uma expressão assim nesse livro, como infantil, acho que é de 89, né? Ele diz assim, como se a gente fizesse o seguinte cálculo, como se determinado tipo de pai, mais determinado tipo de mãe, pudesse equivaler a um determinado tipo de criança, como se a gente pudesse prever isso, e mais um cálculo que não leve em conta que a conta nunca fecha. E aí, eu acho que tem um ponto, uma lógica que não sabe o que fazer com os restos. A gente queria pensar a lógica da anorexia, a lógica da bulimia, a lógica da retenção, a lógica do controle, que isso não sabe o que fazer com o resto. Né? Quer dizer, como se a realidade não responde ao que eu espero, o mundo desaba. Escutar um pouco sobre isso, Marcos. O que tem escutado da tua clínica sobre isso? Olha, Michele, assim, eu vou fazer uma pequena volta aqui, porque eu me lembrei de algumas coisas enquanto você falava. Vamos ver, estamos juntos. Quando a gente fala em discurso capitalista, é interessante, né, o discurso do capitalista para Lacan, ou seja, para Lacan é um discurso sobre rodas, né, um discurso que não se articula em torno de nenhum impossível. Sim, né? mas que, quando ele fala discurso sobre rodas, que consome e se consome. Exato. Né? E é interessante de pensar também a relação que ele faz com o próprio discurso da ciência. Vê, o infantil, né, no projeto epistêmico da ciência, ele tem um lugar muito curioso, né, porque ele é colocado sob suspeita. Né? Ou seja, o infantil é esse estado, né, dentro da ciência positiva que deve ser superado. Né? Ou seja, o projeto da ciência... Mas, vou lembrar, dentro do projeto da ciência positiva, quem faz uma dessa ideia de uma infância superada é o Jean-Jacques Rousseau, no Emílio da Educação, Exato. que é o primeiro tratado de educação da história. Então, esse projeto, então, né, ele vem marcado, em primeiro lugar, por um abandono do recurso à imaginação, né, e por outro, por um encurtamento, vamos dizer assim, das grandes narrativas. Né, as narrativas de transmissão. Quando você fala dessa família contemporânea, é uma família que também foi, né, foi sendo expropriada um pouco das suas, né, dos seus saberes, das suas construções. Né, com relação, ou seja, cada vez mais tomada no universo dos especialistas, do saber médico, né? Sei que você tem muita profundidade aí nesse tema, né? Claro, não é mais a arca caída, é o pediatra que sabe. Né? Claro. Agora, na clínica, o que a gente encontra? E não só no universo da infância, no universo do adulto também. Só um detalhe, mas é preciso marcar que não é só uma família, né, porque o Jurandir Freire Costa vai nomear isso muito bem, no ordem médica e no ordem familiar, né? Quer dizer, os especialistas não se dão conta que eles tentam tratar um problema que eles próprios participam da fabricação. Quer dizer, Exato. porque não é arca caída, isso não vale, isso não é, não, né? E dizer, não, isso é outra coisa, ele destitui o saber ficcional de uma família e entra com o discurso da ciência. Por outro lado, acho que também tem uma marca importante, que é o efeito que... Veja, a gente tem dois marcos históricos aí. A gente tem a Odisseia, lá na Antiguidade, lembra? A ideia, os deuses do Olimpo, toda a cosmologia, taranã. Você tem um período ali de Idade Média, quer dizer, que é um fechamento total absurdo. E você tem uma modernidade que está muito capturada em tentar se livrar desse aprisionamento, quase reativamente, a esse aprisionamento da própria Idade Média. Quer dizer, tomando a história uma certa lógica de, bom, que tem um movimento aí em jogo, que não é ao acaso. Né?
como, quer dizer, a modernidade entra nessa lógica de destruir tudo que é da ordem, né, de um saber da transmissão, do saber da memória, que é o que a Hannah Arendt, no livro Entre o Passado e Futuro, começa a discutir. Uhum. E é bem que segue. E no lugar dessa, né, desse declínio narrativo, o que a gente vai encontrar? Os saberes especialistas, e vai encontrar também, né, uma criança que fica, então, capturada pela dimensão tecnológica, né, sem poder, sem mediação de um outro em relação a isso, né? Então, o que a gente vê, claro, né, é um encurtamento desse espaço narrativo, mas, sobretudo, no que se refere à utopia, um encurtamento da possibilidade do sonho, né, da possibilidade da criação, né, daquilo que, de alguma forma, importa, né, é relevante, vamos dizer assim, nas construções humanas. Né, uma vez que esse desejo de totalidade, de fechamento, de correspondência ao ideal, né, ele, ao mesmo tempo que aprisiona, né, e deixa muito pouco espaço, né, para as invenções do sujeito, para a inclinação utópica. Para as saídas, claro, para as saídas utópicas, tanto singulares quanto coletivas. Né? Exatamente. Porque isso esvazia o espaço social também. Né? Não é só nos indivíduos, né? Um pouquinho, Marcos, um pouco assim, que saídas, exemplos de saídas utópicas, porque veja, quando eu falei da história eu falei da história do filme, do poema Vida de Formiga, A Vida de Inseto, eu lembrei do filme Vida de Inseto, quando eu estava escrevendo, e é quase como se baixasse o espírito em mim, pá. E eu lembrei que era assim, né, uma vida de formigas que viviam todos os dias iguais, tarana, até que o Flick, que é uma formiguinha, bota a mochilinha nas costas assim, ei, eu quero ver. Não, parece a caverna de Platão, né? Eu quero ver o que tem para além disso. E ele vai e se encontra com uma série de outros insetos muito diferentes das formigas. E ele volta renovado. Ó, pessoal, que lindo! Ele volta renovado e transforma todo o formigueiro. Caralho! Isso é da porra, Marco! Que merda é essa? Tu entende? Esse menino, esse formiguinho sai, tem outros encontros, volta e renova o formigueiro inteiro. Isso não é pouca coisa. O que eu tô falando? Isso é a potência da utopia. Você sabe que você fez eu lembrar de uma expressão muito cara para mim, do Octávio Paz, um poeta mexicano, também teórico da poesia, né? Que ele falava que a poesia é sede de outridade. Ou seja, essa dimensão utópica também como alguma coisa que nos abre para o outro, para a diferença, né? Essa invenção nunca é solitária. Claro, ela não... que no momento atual é algo impossível. Que a gente vive um momento de intolerância à diferença. Sim. E de fechamento, né, em lógicas individuais, né, cada vez mais empobrecidas justamente dessa capacidade de sonho. Você vê na clínica, assim, ó, uma coisa que eu costumava falar muito seguidamente, que como me parece, quando as pessoas nos chegam, buscam, né, seja adultos, crianças, né, como o sujeito tem dificuldade, por exemplo, de poder falar de si, de poder sustentar uma narrativa. É como se ele apresentasse toda a sua vida em poucos minutos, né, e te olha e diz assim, é isso. E aí, perguntando, onde está o resto? Né? Quase como se fosse um currículo Lattes. Exato. Aliás, uma coisa que está colocada também no universo da infância hoje, né? Hoje, essa preocupação de antecipar os tempos da infância, né, e de utilizá-la em relação a um preparo para a realidade, a demanda do mundo. Né? Então, a gente vê crianças cada vez mais, né, e as propagandas mostram isso, né? Uma criança que aprende inglês tem mais chance no mercado de trabalho. Bom, aí eu queria, vou te cortar, me desculpa, eu corto porque eu vou à Associação Livre. Vai lá.
uma totalidade dessa, né? Teve uma pergunta ali, dá uma olhadinha ali, Marcos. O que a gente percebe, né? Que quanto mais a família opera nessa lógica da totalidade, mais adolescentes se cortam, mais tem ideações suicidas, porque, na verdade, tem uma obra importante a ser lembrada aí, e a minha tese doutoral é sobre esse tema, no livro do Sérgio Leclerc, Mata-se uma Criança. Porque o que os pais fazem, se não, Marcos, é tentar produzir uma certa equivalência entre a criança da realidade e a criança do ideal, como faziam, né, que cortava os pés e a cabeça, se o viajante fosse maior, ou se fosse menor, esticava até romper. Né? Quer dizer, é um dilaceramento do sujeito que se produz nessa lógica, né? A fantasia, porque, quer dizer, o que acontece quando se produz a morte da fantasia? É um pouco essa transformação e a redução do sujeito ao real de um puro corpo. É transformar o sujeito em puro corpo. Um puro corpo que não sonha. E aí eu acho que tem uma coisa curiosíssima, né? Porque o que é um sujeito reduzido a puro corpo, se não os zumbis do crack? Que perderam o sonho, obturados pela droga. Mas eu estou fazendo uma metáfora forte. A gente também transforma o sujeito num zumbi do trabalho. Que não tem a droga, não tem o objeto pedra do crack, mas ele funciona da mesmíssima maneira. Se você olhar um zumbi do crack, que vai sem rumo, quase como sem... Eu gosto muito quando a Hannah Arendt diz assim, né? Quando o sujeito ele perde a capacidade. Tem uma expressão, eu inclusive fiz um outro programa sobre isso. Quando a ação é transformada em comportamento, o sujeito que é reduzido a comportamento, ele vai, academia, ele vai, ele não pensa, é quase um automatismo comportamental. Pergunta quem está assistindo, não é a mesma coisa no crack? Ou seja, sem drogas. Vocês também entendem a finesse da reflexão, Marcos? Porque eu acho que a gente está falando sempre um pouco do mesmo, assim, nessa lógica, porque é uma lógica grave no seguinte sentido. É quase um risco do apagamento do humano. Agora, você sabe que acho que uma coisa legal aí, sabe, Michele, é poder pensar também. Tem uma passagem do Lacan, um texto da Terceira, chama A Terceira, um texto, né, mais tardio do Lacan, que ele diz assim, que nós não vamos nos converter nessas maquininhas. Né? E a nossa relação... Nós não vamos nos converter em maquininhas, né? Apelos, né, de que a gente funcione, desse universo funcional, né, ou seja, isso que de alguma forma diz isso que você está falando, por exemplo, a redução do espaço do humano, né, do espaço narrativo, a redução ao corpo enquanto organismo, né, ou seja, essa toda a explicação neurobiológica, toda, né, para as questões humanas, né, e também essa totalidade que diz da nossa relação também com esse meio tecnológico, que também está na mesma lógica. Né? Quando ele fala que não nos converteremos nessas maquininhas, e aí uma esperança para que a gente não fique num tom tão apocalíptico, essa ideia de que a gente vai fazer sempre sintoma com isso, de alguma forma. Ou seja, algo institui um sofrimento que pede narrativa. A utopia, de certa maneira, é a aposta de que alguma coisa se infiltra nessas totalizações. Né? Me faz lembrar de uma passagem do Ernest Bloch, que eu acho muito bonita, que diz assim, aquilo que importa continua sempre faltando. Que lindo! Sonhos se infiltram nas lacunas. Né? A utopia, então, implica esse universo de sonho, esse universo poético, justamente porque na nossa origem, tá, nós não temos a experiência de uma totalidade, senão de um estado de precariedade para com o nosso próprio corpo, com a nossa possibilidade de se dizer. Né? Ou seja, isso insiste,
né, que estejamos sempre, de alguma forma, convocados a tentar nomear essa origem. Né? Mas que lindo, né? Que é a teorização que o Lacan faz do conceito de inconsciente. Uhum. Sim. Isso que existe, o inconsciente não se procura. Ele está colocado o tempo inteiro. Uhum. E aquilo que eu me lembrei do Agamben agora, no Infância e História, né, é aquilo que faz. Esse inconsciente está remetido à dimensão de uma infância, né, é um retorno à dimensão desse infantil, é que, por exemplo, nós não nos comunicamos simplesmente, a nossa fala não coincide com a gramática, né? Ou seja, ela não é puramente gramatical, né? Ou seja, tem um universo de vazio, de lacuna, né? Que pede poesia, que pede ficção. Né? Essa possibilidade justamente de criar, né? E que Freud já sacou isso muito rapidamente, por exemplo, lá no Poeta e o Fantasma. É alguma pergunta. Deixa eu botar, estou cego. Mel, tem áudio tópico no sintoma, então? Oi, Melina. Bom, querida, conheço a Melina. Exato, eu acho que o sintoma, sabe, para além da dimensão de um sofrimento, a gente precisa lembrar que o sintoma, ele é uma resistência do sujeito, uma resistência do desejo. Tá? Ou seja, por isso que para a psicanálise não se trata de tornar funcional o sintoma, né? Não se trata de extingui-lo, né? Mas é alguma coisa que... Marcos, eu vou fazer uma atenção agora, vou te provocar. Que é lindíssima a pergunta dela, né? Porque ela também está perguntando, tem algo de invenção do sintoma? Uhum. Vai ter uma invenção agora, eu acho que tem algo. Na medida que o sintoma também há uma realização do desejo. Exato. Marginal. Tá, vai. Não, mas né? É uma intenção do desejo, é alguma coisa que, para além do sofrimento, né, implica um ponto fundamental onde o sujeito resiste com o seu desejo. Né? A essas totalizações da demanda. Tá. Né? Tá. Então traduz pessoal, resiste com o seu desejo, porque não é uma resistência ao desejo. É justamente no sintoma que ele se defende de ser engolido por um outro que o impede de desejar. O sintoma é uma defesa. Eu me lembro de uma fala que eu assisti há muitos anos atrás do Gabriel Balbo, né, psicanalista francês de criança, quando esteve em Porto Alegre. Ele falava, por exemplo, da criança que faz sintoma na escola. Né? Ele diz assim, uma criança que faz sintoma é, sobretudo, uma criança que deseja. Né? Ou seja, uma criança que deseja justamente e com o seu sintoma se resguarda de ser capturado, né, pelo absoluto das demandas que lhe vêm. As demandas sociais do nosso tempo são absolutas. Né? Nos pedem tudo. Né? E nos dão muito pouco espaço para esse não lugar que a utopia constitui. Né? Ou seja, esse não lugar de onde as palavras nos vêm, né? De onde nós somos capazes justamente de resistir a esses imperativos do presente. Para Freud, por exemplo, lá no Poeta e o Fantasiar, né? Ele já relacionava isso, ou seja, o poeta que cria, e Freud nos lembra que o último poeta só desaparecerá com o último dos homens, né? Porque a poesia não é só uma questão de poetas, né? É essa capacidade de invenção. Freud vai relacionar isso com o brincar das crianças de uma maneira linda, porque ele vai dizer o seguinte, olha, é um não lugar, né? É a abertura de um tempo, de um espaço, né? Que a criança faz pela via do brincar e o poeta faz com as palavras. Né? E o Winnicott vai falar do brincar como sonhar. Uhum. Dimensão utópica. Bom, a dimensão, por exemplo, eu gosto muito da ideia de espaço potencial para o Winnicott. Tem muito a ver. Né? Ele vai dizer, como é que ele usa o termo? É um playground, né? Alguma coisa assim que ele usa, né? Psíquico, né? É um espaço entre o eu e o outro, né?
o espaço do entre. Algo importante, né, dessa dimensão que o Freud, além do princípio do prazer, com a brincadeira do Fordá, que é da base para a teorização psicanalítica sobre brincar, que isso, um sujeito, Marco, não fica à mercê das idas e vindas do outro, que é um sujeito que, diante das idas e vindas do outro, ó, como eu sou linda, né? Não, é que eu acho lindas as coisas que me vêm na cabeça, né? Eu só sou um livro, loucura na minha cabeça, vamos lá. Ao invés do sujeito ficar à mercê das idas e vindas do outro, ele toma para si esse espaço do vazio, alguém falou, esse espaço da falta, e ali ele produz algo. Fiquei pensando um pouco em... Divertir, cara. Não, mas é muito legal. Fiquei pensando um pouco todo esse universo da falta que move a criação, né? Pensei nas músicas de dor de cotovelo, nos poemas românticos. A gente faz passividade, né? E que pede, né, ter que inventar uma nomeação possível para a dor e para o fim, né, das coisas, para as perdas, para a morte. Não é à toa que Freud vai evocar o Fordá num texto que fala basicamente do além do princípio de prazer, né, que fala justamente, onde ele vai nomear pela primeira vez a dimensão de uma pulsão de morte. Né? Ou seja, o que é isso que de alguma forma resiste, né? Resiste a esse desejo de ir-se simplesmente, né? E que pede uma elaboração, que pede uma construção, que pede uma apropriação metafórica do sujeito. Marcos, eu acho que tem algo importante no Além do Princípio de Prazer, que é quase uma discussão sobre, na trincheira, estou lembrando Ernest Hemingway, na trincheira entre o ir e o voltar, a possível morte se apresenta como uma eterna tentativa de retorno. A esse estado supostamente tido e perdido. A dimensão utópica é também uma dimensão do sujeito que se lança no abismo. O abismo. Né? E a gente poderia também pensar como uma saída da família, uma saída do familiar, como fez a formiguinha, o Flick, no Vida de Inseto. Ele bota a mochilinha nas costas e diz, ele faz assim, muito assustador para ele. E ele com medo vai. Cara, me arrepia agora. Ele com medo vai. E mesmo com medo, ele vai. E eu acho que tem algo importante, quer dizer, dessa renovação que tu falas, da utopia, como essa possibilidade do sujeito, porque veja, o governo atual, o que propõe, Marco? Senão um retorno a quase um estado de ordem, cara. Nunca foi tão urgente, Michele, utopias para um universo tão distópico quanto esse que nós vivemos. Não, e aí... porque de alguma forma, é a materialização... Eu lembrei agora do conto de Aya. É a materialização de uma distopia que nós não conseguimos nem imaginar. Né? Justamente é a morte do sonho. Né? De alguma forma, claro, né? Passaremos. Né? Eu me lembrei de outra passagem do Ernest Bloch que eu gosto muito, que a utopia é esse clarão, esse facho de luz que serve para atravessar a escuridão do instante. Que lindo! É isso que nos faz andar, de alguma forma, apesar das distopias materializadas que nós vivemos. Né? Ou seja, o que é isso de poder sonhar o depois disso? Né? De poder sonhar em nós espaços que se abram, né, para além desse deserto. Né? O infantil é incrível, me lembrei da Alice no País das Maravilhas, né? Porque ela fala um pouco isso. É o buraco
É a toca do coelho, né? Ou seja, o que é isso que desdobra essa superfície opaca, homogênea, monolítica e dá acesso a um outro espaço, a um outro lugar de pensamento? Um pensamento que vem justamente dessa precariedade em nós. Agora, Marcos, eu acho que tem uma pontualidade nessa reflexão em relação ao momento atual. Como sonhar diante de tantos mortos e de um luto a ser feito? Quer dizer, acho que tem uma questão que eu queria finalizar a live com ela. Temos uma urgência de sonhos, porque também as mortes vistas também foram um genocídio. Um genocídio. Ponto. Não há discussão sobre isso. Porque quando um presidente vai a público, numa pandemia que já estava matando milhares de pessoas, diz, só uma gripezinha, vão para as ruas sem máscara, caralho a quatro. Ali ele estava dizendo, se joguem na fogueira. O povo foi. Marcos, a minha pergunta foi um confronto de realidade, para quem eu viajo muito para São Paulo, então escutei assim, o motorista de Uber, o táxi, que me disseram, eu perdi a família inteira. Foi um confronto de realidade, tipo assim, o que era a gripezinha desse imbecil que está na presidência, que é um bebê irresponsável, né? Não dá para colocar a responsabilidade sobre um bebê, né? O bebê a gente tem que cuidar, né? E no caso, quando é um bebê maluco, a gente tem que interditar. Agora, me parece o seguinte, foi um choque de realidade, mas também hoje, mais de 500 mil mortes, Marcos Pipe, mais de 500 mil mortes. Como voltar a sonhar e retomar a vida, tendo que fazer um luto desse povo todo? Acho que é uma questão importante hoje. A gente acho que não viveu, né, a experiência de ver implantada a distopia que tem na morte um projeto. Né? É um projeto de morte. Né? Tá bem, temos que elaborar e a custo, né, a dimensão dessas perdas, mas talvez nunca foi tão importante, né, nessa elaboração abrir o espaço da memória e abrir o espaço do sonho. Né? O Edson, inclusive, tem insistido muito na dimensão dos memoriais, né, daquilo que de alguma forma pode nos permitir, né, contar essas mortes, contar tanto no sentido de que elas, né, contar essas narrativas, essas histórias, né, e de alguma forma tirar delas, apesar da dor, a nossa potência de passar por isso, né, a nossa potência de se inventar também a partir disso, né, porque o projeto é absoluto, é um projeto de morte. A minha experiência, quando eu estive na Alemanha, em várias cidades, é quase como os memoriais fosse uma cartografia, um mapa dizendo, não vá por aqui. Lindo isso. Você fez lembrar da Alemanha, eu me lembrei de um mural que eu vi na East Side Gallery, que é a galeria de grafites que fizeram com o que sobrou do muro de Berlim. Um mural muito simples. Ele era o muro, desenhado no muro, e alguns furos, em que se via, desses furos pintados, um horizonte do outro lado. A utopia é isso, é fazer furo na realidade. É a potência do irreal, né, que nos oferece justamente a imagem de um outro lado, né, da possibilidade de passar, de vislumbrar um futuro, sobretudo quando há um muro que impede de vê-lo. Né? Essa imagem é linda, é um mural muito simples. Alguém pintou um muro no muro e fez simplesmente pequenas aberturas onde se enxergava um horizonte pintado atrás. Né? É uma imagem linda para poder pensar, olha, diante disso, desse horror, né,
como poder acionar em nós a possibilidade de ver através, né, e vislumbrar o sonho que a gente quer ter. Porque a gente precisa ter a esperança, de alguma forma, que esse projeto de morte não se realiza. Né? Claro. De que, de alguma maneira, e vai precisar de muito sonho para resistir a isso. Né? De muita invenção para poder dar lugar a essas perdas, né? E poder criar em nós, né, a capacidade de reabilitar os nossos projetos, os nossos sonhos. Para quem está assistindo o clássico História Sem Fim. Uhum. A Amanda lembrou transitoriedade do Freud aqui, muito lindo, é uma lembrança linda, porque Freud fala justamente, né, aqui de que não é, né, nesse texto, que não é porque algo é transitório, que não, né, a beleza daquilo que é transitório, mas também a lembrança de que mesmo isso que estamos vivendo cai dentro dessa transitoriedade, né, não se eterniza de alguma forma. É muito bonito esse texto, uma ótima lembrança. Né? Obrigada, Amanda. Marcos, meu amor, a gente precisa encerrar, porque eu tenho medo que o Instagram faça isso por mim. Eu não quero ser encerrando as coisas por mim. Amanhã a gente segue essa conversa forte lá em Blumenau. Amanhã a gente vai se divertir horrores, né? Conforme prometido. Foi linda a conversa de hoje. Eu acho que a pergunta aí é de que maneira os sonhos hoje podem fazer barra a essa lógica totalitária de uma mãe toda gozante, né, que na sua condição é de quase, né, como já dizia Lacan, um pai da horda, Lacan dizia, né, não temos um pai da horda, porque aí não há pai. Que temos uma mãe toda gozante, que submete os filhos ao seu arbítrio, ao seu poder. Portanto, quem acha que está encontrando um pai, sinto dizer, retorno, e mais, retorno ao corpo materno, que é um pouco a teorização que Freud faz no Além do Princípio de Prazer, acerca da pulsão de morte. Né? Olha, rapaz do céu, que conversa linda, hein? Eu tô emocionada. Achei super lindo, cara. Tu é lindo, sabia? Obrigado, querida. Você também. É uma. Mesmo numa live só, né? Também. É lindo. Marcos, beijo. Pessoal, daqui a pouquinho tá indo viajar, tá vindo pra cá já. Até amanhã, buscando no hotel meio-dia pra gente almoçar juntos, tá bom? Beleza. O pessoal que tá aqui na live, que tá em Blumenau, amanhã seguimos então, né? Beijo. Seguimos. Te amo, vida. Até amanhã. Tchau, tchau. Obrigado aí. Até a próxima.